Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui nesta nova casa. Que Deus continue abençoando o pastor Vital. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sempre na vida dele e desta igreja. Deus vos abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu o apóstolo João no capítulo 4, verso 4. Podem estar assentados, por favor. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o apóstolo João. E o versículo é o de número 4. Quem achou, diga amém. Tem gente procurando ainda. Antigamente se ouvia o desfolhar da Bíblia, mas hoje, como as coisas estão avançadas, estão tudo modernizado. Capítulo 4, verso 4, está escrito: E era-lhe necessário passar por Samaria. Vou repetir. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. Jesus, quando aqui esteve executando o projeto de redenção para resgatar o homem da sua vida pecaminosa, Jesus pregou para grandes multidões. Jesus, com o poder de sua palavra, com muita autoridade, sinais, maravilhas e prodígios, Jesus arrebanhou grandes multidões. Por exemplo, quando você lê sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes, você vai ter um número de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Daí você tem uma ideia de quão grande era a multidão que se alimentou através deste milagre da multiplicação. A segunda multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que haviam 4.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, uma outra grande multidão. O capítulo de número 5 da pesca maravilhosa, que foi lido aqui no momento do ofertório, a Bíblia diz que uma multidão apertava Jesus, pressionava, oprimia-o. E a Bíblia diz que Jesus levou a multidão para o lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, entrou no barco de Pedro e colocou a multidão na areia da praia, ou seja, uma grande multidão. A Bíblia diz que Jesus caminhava para a casa de Jairo, e nesse percurso que ele ia para a casa de Jairo, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue já há muito tempo, querendo obter a cura, diz a Bíblia que ela rompeu a multidão para tocar na orla dos vestidos de Jesus, ou seja, havia também uma grande multidão. Então Jesus pregou para grandes multidões, mas Jesus também pregou grandes sermões ou grande sermão para apenas uma pessoa. Jesus pregou grande sermão ou grandes sermões para apenas uma pessoa. Exemplo, quando Jesus teve com Nicodemos à noite, a Bíblia diz que Jesus pregou para Nicodemos e deu um nó na cabeça de Nicodemos, quando disse: necessário é nascer de novo. Nicodemos ficou perturbado com aquela palavra, disse: como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe? Jesus diz: és mestre em Israel e não sabes disso? Um grande sermão para uma pessoa só. Jesus também pregou um grande sermão para o mancebo de qualidade, que veio com uma prepotência e também uma arrogância, achando que já sabia de tudo. Disse: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece os mandamentos? Sim, tenho praticado-os.
Jesus olhou e disse: uma coisa te falta. Diga-me, vai e vende tudo que tens e reparta com os pobres. Vem e segue-me. A Bíblia diz que o jovem saiu pesaroso com aquela palavra, porque era possuidor de muitas riquezas. Jesus, na verdade, não deu uma ordem para que ele vendesse. Jesus simplesmente deu aquela palavra para ver o que pesava no coração daquele jovem. Daí vem o termo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Jesus pregou grandes sermões para apenas uma pessoa. E um outro grande sermão que Jesus pregou está aqui no capítulo 4, quando Jesus prega para esta mulher que a Bíblia a chama de mulher samaritana. O texto que lemos externa, expõe, traz para nós explicitamente que Jesus teve uma necessidade. E a necessidade que Jesus teve foi de passar por Samaria. Se você ler este versículo e não observar o que está no contexto, vai parecer que é um texto que não há nele nenhuma expectativa de uma interpretação que lhe leva ao entendimento desta necessidade que Jesus teve. Pois é muito simples, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, é preciso explicar a vocês. Quando Jesus executou a obra redentora do Calvário, o Império Romano é quem governava o mundo. E para que ele tivesse uma facilidade de governar as regiões que ele tomava, ele fazia divisões em regiões. Então, o Império Romano dividiu a região da Palestina, ou a terra de Israel, a sua geografia, em 3 grandes regiões. Vou repetir. O Império Romano, para governar, facilitar seu governo, ele dividiu a terra de Israel em 3 grandes regiões. São estas: a região da Judéia, a região da Galileia e a região de Samaria. São 3 grandes regiões que a terra de Israel fora dividida: Galileia, Judéia e Samaria. Então deixa eu pôr você dentro da geografia para você entender por que Jesus teve essa necessidade. É só você fazer com a palma da sua mão assim, e você vai entender. A Judéia está aqui no meu punho, ou seja, na parte do meu punho. A Galileia está aqui na ponta da minha mão, ou seja, na parte de cima. Como são 3 grandes regiões, a Galileia está aqui, a Judéia está aqui, e Samaria está entre a Judéia e a Galileia. A Bíblia diz que Jesus está na região da Judéia, está aqui na parte de baixo, nas margens do Rio Jordão, onde também era o púlpito do profeta João Batista. E como as multidões se aglomeravam para ouvir João e agora também a Jesus, houve-se uma contenda na região da Judéia, que Jesus estava batizando mais que João Batista. E a Bíblia corrige dizendo, sendo que não era Jesus quem batizava, mas sim os seus discípulos. Para evitar a confusão e a contenda, a Bíblia diz que Jesus vai deixar a Judéia e vai outra vez para a Galileia, lá no outro extremo. A Galileia representa 85, 90% de todo o ministério de Jesus, na região que está em volta deste grande mar, ou este lago chamado lago ou mar da Galileia. E Jesus, para chegar na Galileia, entre a Judéia e a Galileia está Samaria. Mas há um grande problema. Por quê, pastor? Porque todo judeu que se locomovia de um extremo ao outro, não passava por Samaria. E por que não passava? Porque havia uma contenda, uma briga de décadas e séculos entre os samaritanos
e os judeus. Então, qualquer judeu que iria fazer este percurso não passava por Samaria. E como acontecia, pastor? Haviam dois caminhos. O primeiro caminho, o caminho da esquerda, que era pela região costeira do Grande Mar. Quando você lê na Bíblia, a Bíblia falando do Grande Mar, é o mar Mediterrâneo que banha a Europa. Então, um judeu que se locomovia tanto de lá para cá ou daqui para lá, passava pela região costeira. Havia um outro caminho que eles usavam, que é o caminho da direita, pelo deserto da Judéia, Pérea, costeando o rio Jordão. E alcançava a Galiléia lá em cima, ou saía da Galiléia, alcançava a Judéia cá embaixo. Mas nunca passavam em Samaria, por causa da contenda. Qualquer judeu comum usava esses dois caminhos, mas Jesus não é um judeu comum. Jesus é o unigênito do Pai, o Todo-Poderoso. E para Jesus não existe fronteira que ele não possa passar. Pois o salmista diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e os moradores que nela habitam. O Salmo 46 diz que ele faz cessar a guerra. Até onde, pai? Até o fim da terra. Ou seja, não existe limitações para que ele opere. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra arco, corta a lança, queima os carros no fogo e ainda brada dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então Jesus não vai usar o caminho da direita pelo deserto da Judéia e não vai usar o caminho da esquerda pela região costeira. Ele vai passar em Samaria. Glória ao nome de Jesus. E ele caminha para Samaria e chega até em Sicá, ou Siquém, é uma cidade da região. E ele vai até a herdade de Jacó, chama os discípulos e dá uma ordem para eles, uma missão. Vão à cidade comprar algo para comer. E a Bíblia diz que os discípulos vão comprar algo para comer. E Jesus caminha até o poço da herdade de Jacó. E ali vem a samaritana tirar água. Aqui está a necessidade que Jesus teve de passar em Samaria. Por quê, pastor? Tinha um encontro marcado. A samaritana não sabia, mas quem marcou foi ele. Qual foi a necessidade de Jesus? A samaritana estava na rota dele. Sabe por que você está aqui nesta noite? Sabe por que eu estou aqui nesta noite? Porque nós estávamos na rota de Jesus. Glória ao nome do Senhor. As pessoas pensam que Jesus nos amou quando nós levantamos a mão. Ou quando nós passamos a ser dizimistas fiéis ou ofertantes liberais. Ou quando demos o nosso nome para ser batizado nas águas, ou quando Jesus batizou com a gente com o Espírito Santo. Não. Segundo Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 3, 4, 5, 6, 7, 8, diz assim, ele nos amou estando nós ainda mortos, nos nossos delitos e pecados e ofensas, ou seja, nós já estávamos na rota dele. Por isso ele disse, o Filho do Homem veio salvar, buscar o que se havia perdido. Então Jesus fica na herdade de Jacó, a samaritana vem, tira água. Eu vou trazer aqui, não vou estender-me por demais, 3 pontos nesse contexto que nós lemos, apenas 3. O primeiro ponto é, quando ela chega para tirar água, Jesus sabe que ela não vai falar com ele, porque os samaritanos não se comunicam com os judeus. Então ele tem que tomar a iniciativa. Então ele diz, mulher, dá-me um pouco desta água para eu matar minha sede. Ela dá uma olhada para ele, já o identificou, é um judeu. Esse cabra está errado. Como pode tu me pedir água para beber? Tu não está vendo que eu sou uma samaritana, tu é um judeu, tu não sabe da história? Qual? Nós não nos comunicamos. Os judeus não falam com os samaritanos. Aí Jesus virou e disse, se tu soubesse quem está te pedindo água, e se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria água e te daria água viva. Ela olha para ele, identifica, não tem nenhum objeto, não tem um apetrecho que faça com que ele busque água no poço. Ela diz, como pode me dar água para beber? Estou vendo contigo aí, não tem corda, não tem cacimba, não tem cântaro. És tu maior que o nosso pai Jacó, que cavou o poço, bebeu da água, deu aos filhos, deu aos animais? Jesus continua o diálogo. Aquele que beber da água que Jacó cavou, bebeu, deu aos filhos dos animais, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede.
Por quê? Porque dentro de si fará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Ela olha para ele, presta atenção nessa frase, ela diz assim: Senhor, então dai-me desta água para que eu não precise mais voltar aqui. Aí Jesus disse: vou lhe dar sim, mas vai chamar o maridão. Ela disse: não tenho marido. Se disseste bem, porque já tiveste 5, o que tu tens também não é seu. Ela diz: eu vejo que és profeta. O primeiro ponto aqui é a revelação pessoal da vida da samaritana. Ou seja, Jesus externa a vida que ela tinha. Em outras palavras, ele está arrancando a casca da ferida para fazer a ferida sangrar. Depois ele vai limpar o sangue e vai passar azeite. Ele vai trazer à tona toda a vida que ela tem ou tinha. Mas preste bastante atenção. Ele já mandou os discípulos comprar comida. Por quê? Porque a conversa era só entre ele e ela. Cada um tem uma vida. E a vida pertence a você. A minha não diz respeito a você e a sua não diz respeito a mim. Eu não tenho interesse nenhum em saber da tua vida, nem o pastor Marcelo, mas tem um aqui que está interessado na tua vida. Glória ao nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque foi ele quem te deu a vida. Mas fique bem tranquilo que ele também não vai te expor. Ele mandou os discípulos irem à cidade comprar comida, porque a conversa era entre ele e a samaritana. Eu amo Jesus por muitos motivos que são motivos que não dá para contar. Porém, tem um que é esplêndido. Qual, pastor? É que nesse grupo grande de pessoas que estão aqui reunidos, ele é o único que bate em você, te dá chicotadas, te dá palmadas, te amassa, te quebra, pisa em você, te tritura e ninguém sabe. Ele dá cada ripada, você sangra, ele te humilha, o irmão do lado não sabe. Aí você está chorando, está sentindo poder, não tem nada de poder. É Jesus tratando, tirando a ferida, tirando a casca. Aí dá vontade de gritar e diz assim: não precisa gritar, que a conversa é só entre eu e você. É o oleiro e o barro. Estou amassando para fazer um vaso. E se o vaso se quebrar, descansa que eu vou fazer um vaso novamente. E fique tranquilo, quantas vezes o vaso se quebrar na mão do oleiro, será refeito novamente. Descansa, porque na casa do oleiro não tem lata de lixo. Lá tudo se aproveita. O diabo fica só de fora. O dia que Jeová não quiser mais, eu pego. Aí Jeová diz: naquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Oh, glória ao nome de Jesus. Você vai ser amassado, triturado, mas fique tranquilo, que no final, que a roda do oleiro não gira assim igual a roda gigante. Tem gente que pensa que ela roda assim, uma hora está lá em cima. Não, isso é conversa fiada. A roda do oleiro gira aqui, ó, gira aqui, ó, no mesmo patamar, na mesma horizontal aqui, tá girando, tá? Fique tranquilo. Enquanto a roda está girando, o oleiro está trabalhando. Quando ela parar de girar, que o oleiro já fez o vaso. Você pode adorá-lo nesta noite. A conversa o primeiro ponto é a revelação pessoal da vida da samaritana. E ela diz: Senhor, dá-me desta água para eu não voltar mais aqui. Disse assim: vai chamar teu marido? Não tenho marido. Disseste bem, porque já tiveste 5 e tem, não é seu. Aí vejo que és profeta. Me responda uma coisa, diga-me. Nossos pais dizem que o local de adorar é aqui. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. Quem está certo? Jesus disse assim: mulher, crê-me que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Por quê? Porque vós adorais o que não sabeis. E nós adoramos o que sabemos. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O segundo ponto é a revelação de 3 classes de adoradores. Vós adorais o que não sabeis. Quando Jesus diz isso, ele está falando da origem dos samaritanos. Aí é preciso de mais tempo, mas só para você entender. Quando o Império Assírio levou o Reino do Norte, quando Israel estava dividido, Reino do Norte e Reino do Sul, casa de Judá, casa de Israel. Quando o Império Assírio levou o Reino do Norte em cativeiro, eles tinham uma tática de fazer cativeiro. Como? Eles trocavam os moradores de local.
Eles levavam daqui e traziam de lá para cá. Foi assim que se fez. Então, o povo samaritano tem uma mistura. Não eram judeus puros. E por isso havia idolatria. Então, eles não sabiam. Quando Jesus dizia, vós adorais o que não sabeis. Ou seja, a origem de vocês não é pura. E há uma mistura. Vocês não sabem adorar. Vós adorais o que não sabeis. E eu gosto de explicar isso, porque muitas pessoas dizem assim, naquele grande dia, como é que alguém será condenado por Deus se nunca ouviu falar de Deus? Paulo diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Salmo 89, verso 14, diz assim, justiça e juízo é a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante de seus olhos. Naquele dia não tem como ter desculpa. Por quê, pastor? Porque Paulo escreve na carta, chamamos capítulo 1, 2 e 3, que mesmo que a pessoa não ouça falar de Deus, as obras do firmamento anunciam que há um Deus. Explica, pastor. Quando o sol está queimando o seu corpo, fazendo calor e brilhando, ele está dizendo assim, eu só existo porque alguém me fez. Quando ele se põe e a lua alcança o céu, iluminando, a lua está dizendo, eu só estou aqui porque alguém me fez. Quando as constelações de estrelas brilham, e agora os astrônomos descobriram que as estrelas emitem som, coitado. O Jó não era astrônomo, já sabia. As estrelas cantarolavam. E o que é que elas diziam? Nós só existimos porque alguém nos fez. Quando a brisa sopra e te refresca, o vento está dizendo, eu só estou te tocando porque eu fui enviado por alguém. Quem, pastor? Diz a Bíblia, ele faz dos seus ministros labaredas de fogo e dos seus ventos mensageiros. Ele encerra nos punhos os ventos, ou seja, o vento está dizendo, eu só existo porque alguém me fez. Quando o vento sopra, o mar chacoalha e as ondas quebram. Nas arrebentações, as ondas estão dizendo, nós só existimos porque alguém nos fez. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Vós adorais o que não sabeis. A mulher está dizendo assim, quem tem está certo, adorar nesse monte, ou seja, está colocando o monte acima daquele que o fez. Quando adorar a Deus não se resume a um local. Oh, bendito seja. E esta humanidade consegue adorar a criação, mas não adora o Criador. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Aí ele dá uma espetada nessa. Vocês não são puros. Nós somos raça pura, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando do templo, porque os judeus só adoram se for no templo. Por isso que até hoje eles vão no Muro da Lamentação, que é a parte do templo que sobrou, do templo construído por Herodes, batendo a cabeça lá assim, ó. Porque eles acreditam que a adoração só é ali. Quando, na verdade, Deus não se limita a um espaço. Essas paredes aqui, e esse teto, e esse local, chamamos de igreja. E esse lugar é consagrado a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Onde Deus está, pastor? Deus está dentro de você. Glória ao nome. Esse lugar aqui é consagrado para que a gente se reúna, para edificarmos a nossa fé. Mas a habitação de Deus é aqui. Glória ao nome. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Ou seja, nem vocês e nem os judeus estão certos. Por quê? Porque vem aí, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores não se prenderão ao monte e não se prenderão ao templo, porque eles adoram em espírito e em verdade. A terceira classe de adoradores tem 3 marcas. Quantas? 3. Número 1, o verdadeiro adorador, a primeira marca é a fé. Estou indo hoje na quinta da fé, na igreja da família. Por quê? Porque eu estou sentindo uma fé. Fé não é sentimento. Hoje o fogo vai cair porque eu estou sentindo uma fé. Não, fé não se sente. O que é a fé? Se fosse sentimento, vinha e passava. A fé é o quê? Segundo os escritores hebreus, a fé é um fundamento. E o que é fundamento? É o que está embaixo. Você está firme na fé. Aleluia. É por isso que todo vento de doutrina pode vir. Não me atinge. Por quê? Eu tenho fé. O vento vem e te leva lá embaixo. A luta vem, você vai lá no solo. Ela passa, você... Por quê? Porque o seu fundamento é a fé.
A sociedade não entende quando passa ali fora, e vê um barulho, ouve um barulho, vê a gente reunida aqui e diz assim, eu não sei o que aquele povo está adorando. Ali as paredes são até pretas e não tem nenhuma cruz, não precisamos. Não tem nenhuma imagem, não precisamos. Não tem nenhum andor, nós não precisamos. Por quê? Porque nós temos fé. Nós não adoramos o que vemos. Oh, glória ao nome de Deus. A nossa adoração tem convicção de fé. Por que que Jesus, quando ressuscitou, não foi na casa de Pilatos? Pilatos, você lavou as mãos e eu fui crucificado, ressuscitei, glorificado. Olha aqui, eu sou Jesus, o Todo-Poderoso. Não vou lá não. Por que que ele foi na casa de Herodes? Não vou lá não. Por que que ele foi na casa de Anás e Caifás dizendo, vocês incitaram a multidão a me condenarem? Eu sou o Filho de Deus, olha aqui como é que eu estou vivo, glorificado. Por que que ele não foi lá? Porque Jesus não tinha responsabilidade nenhuma em aparecer para aqueles que não tinham fé. Ele só apareceu para aqueles que creram nele. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus para mim, Deus para mim, aqui nesta noite, é mais real do que esse celular. Por quê, pastor? O celular eu estou vendo. O celular eu estou pegando. O celular eu sinto o peso dele. Deus para mim aqui é mais real do que esse celular. Porque esse celular não preciso de fé para saber que ele está aqui. Eu estou vendo. Deus não. Deus eu preciso de fé. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Teve um cabo aí na internet que falou que fé é como física quântica. Eu digo, esse cara está maluco. Fé não é força do pensamento. Fé não é, eu acho que vai acontecer, não. Fé é fundamento. Não existe galeria dos heróis da guerra. Não existe galeria dos heróis da batalha. Não existe galeria dos heróis da prova. O que existe é galeria dos heróis. Você pode aplaudir ao Senhor, você adora pela fé. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome. A segunda marca do adorador. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A segunda marca, eles adoram em espírito. A primeira marca é a fé. A segunda marca, adora em espírito. Por quê? Porque Jesus explica. Porque Deus é espírito. Você pode cantar na carne, louvar na carne, honrar na carne, mas na carne ninguém pode adorar. Adoração só em espírito. Quando Deus fez o homem, na sua composição de existência, ele é composto com 3 partes. Quantas? Corpo, que é esta matéria, que é a roupa da alma. Alma e espírito. Nós somos um ser tricótomo. Alma, corpo e espírito. O corpo é para esse plano. Tombou, foi-se. A segunda, o espírito, que é o DNA de Deus no homem. É o que liga o homem a Deus. A alma segue ao seu destino para viver na eternidade, com Deus ou sem Deus. Mas o que liga o homem a Deus não é a alma, é o espírito. Por isso que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Porque a Bíblia diz que a carne tende para as coisas que são da carne, mas o espírito para as coisas que são do espírito. Quando você diz, quero adorar, não é só carne. Quero ler a Bíblia, não é só carne. Eu vou para a Quinta da Fé, não é só carne. Só carne quer ir para o shopping. Aleluia. Eu preciso sentir Deus, não é só carne. Quem é, pastor? É o seu espírito, que Deus já mexeu nele. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí a pessoa fala assim, eu não sei, a mensagem não está tão boa assim para esse irmão estar chorando. O louvor não está tão caliente assim para essa irmã estar adorando e falando em línguas. É porque ela já está no espírito. E você, ainda na carne? Eu não sei porque aquele irmão está saltando, pulando. O culto não está nem tão bom assim, é porque o culto não é para você. Se o culto fosse para você, você fala, não quero, mas o culto é para Deus. E ele já está no espírito, e você, na carne. O que é que eu faço, pastor? Pega essa carruagem que passa, entra nela, sai da carne, vai para o espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando eu falo em línguas, Paulo diz, o meu espírito ora bem, porque a carne não entende, mas o espírito está só falando. O diabo, o que você está falando? Que Satanás, esse idioma tu não entende, que é o idioma do espírito. Eu sinto este Deus aqui nessa noite.
Ninguém adora a Deus na carne. Na carne você pode louvar. Na carne você pode cantar. Por isso que a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, mas não diz adore. Terceira marca do verdadeiro adorador. Ele adora a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, significa que eu posso cantar na mentira. Eu posso louvar na mentira. Honrar na mentira. Mas adorar só em verdade. Você quer ver um texto que traz a parte física da adoração? Jesus estava no culto e foi a hora do momento do ofertório. Aí vieram os mentirosos, deram muito dinheiro. Tudo mentira. Aí veio a viúva, pobrezinha, verdadeira. E diz a Bíblia que Jesus foi para o lado do gasofilaço. Ele precisava ir para lá? Não precisava, mas ele foi. Aí os mentirosos, pá, 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 pá. Aí a verdadeira. Aí Jesus disse assim, sabe quem deu mais? Como é assim? Você sabe quem deu mais? Não. Todos aqui deram do que sobejavam. Significa, todos estes mentiram. A única verdadeira foi aquela pobre viúva. Por quê, Senhor? Porque da sua pobreza deu tudo que tinha. Verdadeiro adorador. Ele adora em verdade. Deixa eu buscar, já disse aqui outra vez, falo de novo. A Bíblia diz que Jesus estava numa casa, veio a mulher com um vaso de alabastro. Alabastro não é o conteúdo do vaso, mas é o material que faz o vaso. Dá para ver a quantidade que existe de especiaria. Aí ela foi e derramou sobre Jesus. O Judas olhou e disse assim, que desperdício. Poderíamos ter vendido por 300 dinheiro e repartido com os pobres. Que desperdício. Ele calculou, pelo tamanho do vaso, pela quantidade de especiaria, ele calculou, vale 300. Mas quando foi vender Jesus, recebeu 30 e ficou satisfeito. Para quem não é adorador, vale mais o perfume. Agora, para quem é adorador, vale mais o perfumado. Ele disse, vale 300 dinheiro este vaso cheio de essência pura. Mas quando foi vender o perfumado, disse, me dá 30 e o negócio está fechado. Mas para a adoradora, disse, vale mais o perfumado do que o perfume. O que significa isso, pastor Elcio? Nós, como verdadeiros adoradores, por mais que adoramos, ainda sentimos que falta alguma coisa. Por isso o salmista disse, o que darei ao Senhor? Pelos benefícios que me tem feito. Já sei, vou fazer o possível, tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome, porque tudo que eu der a ele, ainda estou devendo. Glória ao nome de... Quem você valoriza? O perfumado ou o perfume? O verdadeiro adorador valoriza o perfumado. O falso valoriza o perfume. Por isso Jesus disse, esse povo me louva com a boca, mas são falsos. O coração está muito longe. Glória ao nome. Aí Jesus dizendo assim, e o Pai procura a tais que assim o adoram. Segunda classe, verdadeiros adoradores. Aí Jesus diz para ela, e o Pai procura tais que assim o adoram. Primeira revelação da vida pessoal da mulher. Segunda revelação, as 3 castas adoradores. Agora vem a terceira revelação e a última. Ela diz para ele assim, eu sei, primeira pessoa do singular, do verbo saber, eu sei que quando o Messias vier, sim, nos ensinará tudo isso. É mesmo? É? Então lá vai. Eu, primeira pessoa do singular, o artigo definido, sou o que falo contigo. A primeira revelação é da vida pessoal da mulher. A segunda revelação das 3 casas adoradores. A terceira revelação, ele é a maior revelação que existe. Glória ao nome de Jesus. Aqui, nesta passagem, nós temos 2 sermões. Quantos? Como é que é um sermão, pastor? Um sermão constitui-se o corpo de um sermão. Introdução, começo, meio e fim. Todo sermão, introdução, começo, meio e fim. Aqui nós temos 2 sermões. Quais, pastor? O da mulher e o de Jesus. Qual é o corpo do sermão da mulher? Introdução, começo, meio e fim. Qual é o corpo? Uma tradição. Um poço de água parada. Uma cacimba, um cântaro e uma corda. Mas essas coisas nunca mudaram a vida dela.
ela tem uma tradição, ela tem um poço, ela tem um cântaro, uma corda e uma cacimba. E a vida continua a mesma. Por isso ela disse, dai-me desta água para não precisar voltar mais aqui. Porque eu venho aqui todo dia e a minha vida é a mesma. Já vim aqui quando eu tinha um marido, já vim aqui quando eu tinha 2, já vim aqui quando eu tinha 3, já vim aqui quando eu tinha 4, já vim aqui quando eu tinha 5. E a minha vida continua a mesma. Esse era o sermão que ela pregou para ele. Aí disse assim, eu vou te dar um sermão. Qual? Eu o sou o que falo contigo. E que sermão é esse? Jesus. Não tem melhor sermão do que esse. Sabe qual é o sermão que muda a vida do homem? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Você sabe qual é o sermão que muda a vida de uma mulher? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Você sabe qual é o sermão que muda a vida de um bandido? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Essa geração precisa aprender a pregar um sermão que tem Jesus. Oh, glória ao nome. Palestra de coach não muda a vida de ninguém. Livro de autoajuda não muda a vida de ninguém. Frases de efeito não muda a vida de ninguém. O que muda a vida do homem, pastor? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Você pode me ouvir pregando 300 vezes, você vai ouvir Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Aleluia! A minha teologia é Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. As mensagens que prego, Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. A igreja vitoriosa, Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Hinos que tocam o coração daquele que ouve, Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Igreja que avança e cresce, Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus, você pode aplaudir a Ele. Canta. Oh, aplauda mais forte. Oh, mistura com aleluia. Mistura com glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. A esperança na Bíblia é Jesus. A luz na Bíblia é Jesus. O leão da Bíblia é Jesus. A rosa de Saron da Bíblia é Jesus. O lírio dos vales na Bíblia é Jesus. A porta da salvação na Bíblia é Jesus. O caminho que leva a Deus é Jesus. O noivo da igreja na Bíblia é Jesus. O arquiteto do universo é Jesus. O perdoador de pecado é Jesus. O galardoador é Jesus. O vencedor sobre a morte é Jesus. O que esmagou a cabeça de Satanás é Jesus. A salvação é Jesus. O príncipe é Jesus. O rei é Jesus. O conselheiro é Jesus. A rocha é Jesus. A pedra angular é Jesus. Quem pode adorar é Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que era necessário ele passar em Samaria. Ele era o quê? Necessário o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? O que é passar, irmão? É não ficar. Passar é... A Bíblia diz que quando ele está falando com a mulher, chega todo mundo. E os discípulos não ousaram falar nada, ficaram boquiabertos. Como é que pode ele falar com ela? Quietinho. Aí diz a Bíblia, quando ele falou, eu sou o que falo contigo, a mulher deixou o cântaro. Saiu entrando no meio da cidade, correndo, gritando. Venham ver o homem que falou toda a minha vida. Porventura não é ele o Messias? Aí diz a Bíblia que os homens vieram. E o texto diz, eles já não criam por causa dela, mas por causa dele que estavam ouvindo ele falar. Ele ia só fazer o quê, irmão? Ele ia só? Mas o negócio ficou tão bom que ele disse assim, eu vou ficar aqui uns 2 dias.
Ele ia passar e resolveu ficar mais 2 dias. Porque Jesus na nossa vida não é de passagem. Jesus na nossa vida veio para ficar. Nós abrimos a porta e ele entrou. A casa estava suja, ele varreu. E disse para o diabo: essa casa agora tem dono. Quem é? Eu sou o dono desta casa. Eu não vou sair mais. Você pode aplaudir ao Senhor?